Vamos juntos com as quentes do dia, diretamente aqui de Pouso Alegre, já com a equipe completa aqui neste sábado, diretamente do Manduzão para Pouso Alegre Cruzeiro, com um grande público no estádio, porque a Nação Azul vai bater o ponto mais uma vez. Muita gente aqui para acompanhar esse jogo, claro, interior, a gente sabe como é a torcida do Cruzeiro e muita gente da região também para assistir, acompanhar esse jogo importante de semifinal do Campeonato Mineiro. Os ingressos para a torcida do Cruzeiro estão esgotados e uma carga aí de aproximadamente 18 mil ingressos à disposição de toda a torcida neste jogo. O Cruzeiro que hoje anunciou a venda de ingressos para o duelo com o Corinthians. É a partida da próxima quarta-feira, hein? Retomada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, precisando de vencer de qualquer jeito e com ingressos aí a partir de R$40. Bora lá, a Nação Azul tem que marcar presença, sempre importante ter o torcedor neste momento, e o Corinthians que vem aí de 2 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação importante, a Conmebol, ela confirmou uma nova data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Antes seria no dia 18 e agora vai para o dia 19, uma quinta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro estará no pote 2 do sorteio, não vai enfrentar nenhum brasileiro cabeça de chave no pote A, e aí, dependendo, poderia enfrentar algum brasileiro que viesse de uma pré-Libertadores. Os brasileiros que começaram aí a competição com derrota. O Botafogo perdeu para o Nacional de Potosí, na Bolívia, e o Bahia perdeu para o O'Higgins, no Chile, e na semana que vem tem os jogos de volta destas equipes buscando vaga aí, ainda no segundo mata-mata, né? Tem um primeiro mata-mata, depois o segundo mata-mata para tentar chegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos lá, porque o assunto é Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fechou a preparação com o treinamento na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e 2 atacantes serão preservados. A informação do Cruzeiro é que Caio Jorge e Arroio estão fora desse jogo. Hoje eles fizeram um trabalho interno na Toca, ontem eles participaram do treinamento. Mas quem acompanha a Samuca TV, a gente já vem falando sobre uma sequência pesada para esses atletas. Além desses dois, o Lucas Romero, que até descansou ali 45 minutos diante da URT, e o Matheus Pereira. Mas esses aí vão para o jogo. Então, o Caio Jorge e o Arroio sendo preservados. Segundo o Cruzeiro, o Arroio, um incômodo no joelho esquerdo, e o Caio Jorge, um desgaste muscular, que eles ficam em BH e não serão problemas para a sequência, e tudo indica que estarão à disposição do duelo com o Corinthians. E aí, já podemos dizer que é um pensamento que eu concordo e acho que é o correto. O Campeonato Brasileiro precisa ser prioridade. Se eles fossem jogar contra o Pouso Alegre, aqui em Pouso Alegre, para não estarem 100% ou não estarem em uma condição melhor contra o Corinthians, que eles fiquem fora do jogo em Pouso Alegre, porque o Cruzeiro tem que estar com um ótimo time diante da equipe do Corinthians na quarta-feira no Mineirão. Então, Caio Jorge e Arroio, desfalques neste compromisso. Em contrapartida, Kenji relacionado e também o Neisser Vidiarreal. E o Neisser sem o Caio Jorge, com chance até de titularidade. E além disso, o Bruno Rodrigues, atacante, foi contratado junto ao Palmeiras, participou dos 3 treinamentos com o grupo na Toca, está relacionado e à disposição do técnico Tite, claro que não para ser titular, mas para o decorrer da partida podemos ter esta novidade. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro, e vem também com Cauã Prats relacionado depois de ser anunciado pelo Borussia Dortmund. É um Cruzeiro aí com
esses outros jogadores à disposição e o Tite definindo o time somente neste sábado. Ainda vai ter a concentração no hotel, aquele trabalho ali para alguns jogadores ainda em recuperação dessa sequência pesada. Este sábado, na pré-eleição, é que o Tite confirma o time que joga. Cássio é o goleiro. William ou Fagner? Uma dúvida na direita. Vidalba ou João? Tá mais pro Vidalba, mas vamos aguardar. Fabrício e Kaique, ok. Lucas Romero tá de volta. E aí tem uma questão. Como não tem o Arroio, quem jogaria? Colocaria o Wanderson ou apenas retornaria com o Christian, mantendo o que atuou lá em Patos de Minas? Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira. O Romero tá de volta na vaga do Matheus Henrique, que cumpre suspensão. E aí, se não for o Wanderson, volta o Christian, ou ele colocaria o Gerson no meio campo, ou mantém o Gerson na função que ele foi bem, lá em Patos de Minas, mais pelo corredor da esquerda. E com o Neisser Villarreal no comando de ataque, é o time provável do Cruzeiro. De qualquer forma, será um Cruzeiro bem forte para tentar começar bem este mata-mata de semifinal. E aí poderia, dependendo do resultado, pensar em um outro Cruzeiro no outro sábado, tendo aí um time bem forte, que é o objetivo diante da equipe do Corinthians. Volto a afirmar, a informação do Cruzeiro é que Caio Jorge e Arroio não serão problema para a sequência. O que é a sequência? É o jogo com o Corinthians. E se não forem realmente problema, eu acho que o Cruzeiro acerta deixando os atletas fora de um jogo de Campeonato Mineiro. É semifinal e etc. Mas vamos acompanhar. O Cruzeiro, mesmo sem Caio Jorge e sem Arroio, terá um time forte e com total condição de abrir uma vantagem nesta primeira perna da semifinal do Campeonato Mineiro aqui em Pouso Alegre, diante da equipe do Pouso Alegre. Então fechamos aí na nossa projeção com essas dúvidas, né? Tem os asteriscos ainda, mas já com um esboço de Cruzeiro para amanhã. O Samuel fala de Neisser Villarreal nessa função do KJ. Para você, a melhor opção nesse momento, ô Valu? Já vi algumas pessoas especulando o Bruno Rodrigues ali naquela função, mas você não mexeria com isso agora? Não, até fico feliz do Neisser receber essa oportunidade, porque imaginei, de repente, que a experiência do Bruno, o Bruno tá com ritmo, o Neisser, ele se recuperou de uma lesão rápido e poderia ser o Tite, poderia ser já o Bruno Rodrigues chegando para fazer aquilo que ele fazia muito na passagem dele no Cruzeiro, né? Eu pelo menos acho que o Bruno Rodrigues, o melhor dele é jogando pelo lado esquerdo, mas ele fez muita referência no ataque, e não era uma função que ele se sentia muito confortável, né? Mas a circunstância do Caio Jorge fora, eu temi que ele pudesse estar no comando de ataque. Então acho bom. É claro que durante a partida a gente não sabe, o Neisser provavelmente não vai suportar fazer os 90 minutos, imagino eu, né? Sim. Mas não estaria na minha lista de jogadores a não completarem 90 minutos. Se ele puder aguentar os 90 minutos em campo, melhor para ele, melhor para o Cruzeiro, mas eu fico feliz de não ser o Bruno, por entender até que já seria ruim o Bruno voltar e na primeira oportunidade começar uma partida por ali. Então é isso, Léo. E se fisicamente está bem o Neisser, se ele não entra nesse jogo na vaga do Caio Jorge, e, por exemplo, o Tite prefere escalar o Bruno Rodrigues nessa função, ficaria difícil contar com o Neisser, né? Você imaginar a credibilidade dele com o Tite nesse elenco, porque já não tem o Chico da Costa lesionado, que é um reserva ali também para o Caio Jorge. E a gente entendia também que o Neisser ficaria nessa função, né, de um reserva para o KJ. Então, se não vai o Caio Jorge, não tem o Chico da Costa, é o Neisser. A carreira dele é muito curta até aqui, mas suas melhores atuações são como referência de ataque. Então, seria um equívoco muito grande do Tite, qualquer coisa diferente disso. E em especial essa questão do Bruno Rodrigues, assim, ele rende mais na ponta, pelo lado esquerdo, principalmente. Então, você tem que colocar o atleta onde ele rende mais. Obviamente, tem alguns atletas que vão te entregar mais de uma função, mais de uma posição em campo, mas
nesse momento, acho que é colocar os atletas onde eles rendem mais e é importante pro Neiser ter essa oportunidade com uma estrutura de time forte, né? Ele vai entrar, sendo uma escalação como essa ou parecida com essa, ele vai entrar num contexto de um time forte que vai conseguir muni-lo de oportunidades e que ele possa ser feliz, aproveitar essas oportunidades. É um garoto muito jovem, assim, vai oscilar, não tá pronto, mas é muito talentoso. Tomara que consiga marcar gols, né? Atacante precisa dessa coisa da confiança, de estar sempre marcando, porque se ele virar tudo aquilo que a gente espera dele, ele pode ser, sem sombra de dúvidas, uma sombra aí pro Caio Jorge, um reserva muito confiável, sabe? Aquele jogador para você olhar no banco de reservas e ficar tranquilo caso precise do Caio Jorge não jogar ou sair ao longo da partida, enfim. E sua lista, Valu? De a jogadores lista do que Valu não devem completar 90 minutos ou para você não deveriam completar 90 minutos amanhã? Fabrício Bruno, Kaique, Romero, Christian e Matheus Pereira. E tem sugestão? Cara, Fabrício Bruno, o João Marcelo, o Kaique, Cauã Prats, que eu não tô muito legal com ele. Brincadeira à parte, né, gente? Só porque ele vai deixar o Cruzeiro tô de mal. No segundo semestre. O Romero, eu colocaria o Japa por ali. Eu achei que você ia citar aquele rapaz. Não, aquele rapaz. Eu podendo escolher, eu não o utilizo. E ali o Matheus Pereira, o Vitinho e o Kenji, de repente, ali no Christian, na vaga do ou o próprio Bruno Rodrigues, enfim, seriam essas as opções, Léo. E o Cauã Prats, hein, Samuel, que esteve na Alemanha no início dessa semana, ou no final de semana, melhor dizendo, também acompanhou o jogo de Champions por lá e tudo mais, de volta, a gente registrou, você viu ele aí, chegou, e que coisa, né, já foi anunciado no outro clube, mas ainda pode ser utilizado e é uma primeira opção, no caso, para amanhã seria uma primeira opção para o Kaique na esquerda. Pois treinou hoje normalmente, né? O William Fernando com certeza vai jogar aí a partida do Brasileiro Sub-20, então o Cauã, como treinou, como tem contrato, né? Tá à disposição do Cruzeiro, né? E tem que ir pro jogo com certeza. Então, é um garoto de muito potencial e com certeza tem tudo aí resguardado, né? Em termos da transferência, né? Então, tem que, se precisar, tem que ir pro jogo e ficar à disposição aí da comissão técnica do Tite neste momento, viu, Léo? Pô, a gente já tá pertinho de virar 471.400 inscritos, ó. Tá nos 399 ali. Esse número tá só crescendo, valeu demais para a galera dando aquela força aqui na Samuca TV. Olha lá. Virou 471.400 agora. Valeu demais pra turma que tá ajudando a Samuca TV, visualizando aí os 500k de inscritos. Mais de 3.000 pessoas nos acompanhando, ainda não chegamos aos 2.000 likes. Então, por favor, dê aquela clicada aí no joinha, no esquenta pro jogo. Ô Samuel, você ficou de atualizar um pouco mais sobre Arroio e também Caio Jorge. Você já antecipou até que 2 atletas que não preocupam, né? Embora estejam aí cortados para o jogo de amanhã. Pois exatamente, Léo. A informação é isso, né? O Arroio, a gente até comentou, né, no jogo em Patos de Minas, que ele tava ali, ele tinha demonstrado um certo incômodo. E aí, ele trabalhou ontem, inclusive, na toca. Hoje ele e o Caio fizeram um treino interno. Por quê, velho? Por causa dessa sequência e desse desgaste. Então, os dois precisaram ficar fora desta viagem para seguir em BH, né? E aí faz tratamento de um incômodo ou outro para ficar pronto para o jogo que interessa realmente, que é o Campeonato Brasileiro, e a informação é que eles vão estar à disposição na quarta-feira diante da equipe do Corinthians. Por isso que eu volto a dizer que eu acho que é a decisão mais acertada, porque não é porque errou lá atrás que tem que persistir no erro, né? Campeonato Brasileiro, ainda mais pelo começo do Cruzeiro, né? 1 ponto em 9, meu amigo. Quarta-feira, 3 pontos somente diante da equipe do Corinthians e bora lá. Se tiver que preservar mais aqui, não tem problema, viu? Não dá pra fazer um time aí. Se a gente escalar um time aqui, por exemplo, o Matheus Pereira vem numa sequência pesada, mas eu acho que vai pro jogo. Mas se precisasse,
Dava para fazer ali um time ainda bem forte para encarar a equipe do Pouso Alegre, viu, Léo? E o Cruzeiro também é uma oportunidade para encontrar caminhos sem Caio Jorge, porque é um jogador muito participativo em gols. E amanhã tem essa obrigação de encontrar um caminho sem o principal artilheiro, Valu. E aí fica por parte, não adianta a gente também pensar que o Neiser Villarreal é o cavaleiro da esperança dos gols, ele vai precisar muito do time, muito do jogo coletivo, até por ser um cara ainda, um jovem que está procurando a sua adaptação aqui no futebol brasileiro, no time do Cruzeiro, mas é realmente uma lacuna muito grande hoje a ser preenchida, né, a lacuna de gols, principalmente nesse começo do Cruzeiro, um tanto hesitante, né, quanto mesmo sendo o início da temporada, é um começo abaixo, todos concordam com isso, o Romero teve aqui ontem falando que concorda, a comissão técnica, boa parte da torcida, enfim, então ele vai precisar muito do time, tomara que, eu tô com uma esperança tremenda e a esperança não é baseada em mística não, tá pessoal? De jogo, o Cruzeiro teve um pouco mais de tempo, da galera considerar esse jogo contra o Pouso Alegre uma virada de página numa sequência, não que a partir de amanhã tudo vai dar certo. Esse jogo ser o início de um novo momento do time na temporada, do trabalho do técnico Tite de rendimento. Eu ficaria muito feliz com uma vitória do Cruzeiro e do Neiser, de repente, habilitando aquela skin lá do Mundial Sub-20, sabe? Vai que dá a louca nele, até dei uma mãozada aqui, né? Mas é isso que o Neiser precisa amanhã, sabe? Disputa aqui, pá, o zagueiro, de repente, fazendo 1, 2 gols e solto dentro de campo, isso aí iria ajudar muito o Cruzeiro e o próprio Neiser. A gente precisa realmente de achar soluções para quando o Caio Jorge não estiver em campo, a gente tenha alguém que preocupe os nossos adversários, Léo. Aquele jogo que ele fez 3 gols, Valu, eu não lembro o adversário agora, mas eu lembro que no primeiro gol eu tava tipo, calma, né, cautela com o nosso garoto, e no terceiro gol eu já tava tipo, seremos. Seremos. Futebol é uma loucura nesse sentido, né? Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!